Olá, meu nome é Isaac Malheiros e nós vamos começar a estudar a Epístola aos Hebreus. As questões introdutórias serão o nosso tema hoje. Nós vamos começar respondendo a seguinte pergunta: quem escreveu Hebreus? Muitas propostas de identificação da autoria de Hebreus já foram feitas, né? E se você pesquisar aí, você vai descobrir coisas curiosas, algumas até absurdas. Por exemplo, o Apolo que a Bíblia menciona já foi um candidato, Barnabé, a Priscila do Áquila, Lucas, Silas, Pedro, personagens até desconhecidos como Ariston, o presbítero, Filipe, Epáfras, Judas, Timóteo. Timóteo é um que tem adquirido grande relevância nos últimos anos. E até Maria, a mãe de Jesus, já foi dada como provável candidata à autoria de Hebreus. A tradição cristã sempre afirmou que Hebreus foi escrito por Paulo. Isso por muito tempo foi descartado, existe até uma piadinha acadêmica, especialmente nos círculos mais liberais, eles dizem assim: a epístola de Paulo aos Hebreus não é epístola nem de Paulo nem aos Hebreus. E descartaram completamente, né? Na Reforma também a autoria de Paulo foi questionada grandemente, mas ultimamente ela voltou com muita força. Eu vou colocar para você lá nos materiais um artigo a respeito dessa sobrevida acadêmica da autoria paulina, um artigo que eu fiz sobre isso. Essa obra pequena e singela, não sei se você vai conseguir ver, David Black, ele defende aqui a autoria paulina. Na verdade, olha só, é um livrinho que tem 38 páginas apenas. Em 38 páginas, ele demole os principais argumentos contra a autoria paulina. A tradição cristã sempre afirmou que Paulo foi o autor, e aí veio a modernidade e questionou isso, e em pouco mais de 30 páginas ele faz um contra-argumento. Interessante você perceber que algumas posições elas adquirem uma certa grife, uma certa relevância, mas quando você vai examinar os fundamentos, eles não são tão sólidos assim. Então, seguindo a tradição cristã, eu particularmente creio que foi o apóstolo Paulo. Essa também é a posição de Ellen White e tem sido a posição de muitos autores teologicamente conservadores. Boa parte dessas outras sugestões, né, Priscila, Timóteo, Lucas, são especulações e as conclusões nem sempre são vinculadas às evidências. Na verdade, na maior parte das vezes, elas não são vinculadas às evidências. Eu particularmente aceito, eu acredito que foi Paulo, mas eu aceito uma outra sugestão. A única sugestão que eu aceito como válida é a sugestão ninguém sabe. Se você vier falar assim, ou é Paulo ou ninguém sabe, ok, eu concordo com você. Para quem ele escreveu? Os destinatários? Bom, tradicionalmente acreditamos que ele está escrevendo para um público essencialmente judeu, né, judeus convertidos, que são cristãos e agora estão sendo tentados, devido a dificuldades, provações, a voltar à antiga fé judaica, ao judaísmo antes de conhecer o Messias. Ou seja, voltar a uma posição pré-cristã. Ali na época do Pentecostes, muitos judeus piedosos, né, zelosos da lei, se tornaram cristãos, inclusive muitos dentre os sacerdotes, fariseus e tudo, e a igreja primitiva, ela era uma igreja que se considerava judaica, né, era uma seita do judaísmo, era um judaísmo levado às últimas instâncias, digamos assim, era um judaísmo com o Messias, com o reconhecimento de que o Messias veio. Mas mesmo assim, se você der uma lida em Atos, você vai perceber que a igreja, composta majoritariamente por judeus, eles não tinham entendido plenamente todas as implicações da vida, morte e ressurreição de Jesus. Isso fica claro na discussão em Atos 15 a respeito, né, da lei dos gentios e tal. Então, mas com certeza nós temos aqui um texto, uma mensagem endereçada a judeus, background judaico. As evidências internas, no capítulo 4, o texto diz que esse povo que está recebendo essa mensagem, eles já tinham confessado a fé em Cristo e eles são agora incentivados a conservar essa confissão de fé. E o autor afirma também que eles
já pertencem à casa de Cristo, né? No começo, no capítulo 3, eles pertencem à casa de Cristo, eles são participantes de Cristo e são exortados a manter a confiança que eles tiveram desde o princípio. Então tudo indica que ele está lidando com um público que foi crente, né? Um público de background judaico, que se tornou cristão e agora está sendo tentado abandonar isso e voltar ao velho judaísmo. A linguagem de Hebreus, né, dá a entender isso, né, que esse povo é judeu mesmo. Eles são chamados de santos irmãos, né, eles são crentes, são cristãos, participam da vocação celestial, mas a linguagem ali é toda sacerdotal, fala de Levi, Melquisedeque, Arão, Davi, refere-se a Jesus como o apóstolo e sacerdote, sumo sacerdote da nossa confissão. E eles não são um grupo de neófitos, né? Não é gente que está começando na fé, porque o texto reclama. Olha, vocês já deviam ser mestres, vocês já estão há tanto tempo nessa jornada que vocês deviam ser mestres, mas agora vocês precisam de gente que ensine de novo os fundamentos para vocês e tal. Vocês já deviam estar com alimento sólido, mas vocês precisam de novo do leite, né? Então a mensagem é clara, uma audiência cristã de background judaico. E qual que era o contexto aí sociocultural, histórico? Bom, claramente é uma comunidade de cristãos que está desanimando, né? Toda hora existe a exortação para eles perseverarem, para eles não desanimarem, manterem a firmeza, não caírem na incredulidade, né, por causa das perseguições, não caírem na rebelião, na desobediência. Palavras de ânimo e encorajamento o tempo todo. Ele fala da inconstância da fé. E no final ali de Hebreus, a gente tem a impressão de que é uma igreja pequena, que provavelmente se reunia num lar, numa casa, né, localizada em algum ambiente urbano. É o que dá a entender ali. Ele fala bastante de cidades e tal, contrasta com os patriarcas que habitavam em tendas, no capítulo 11. Então, na minha opinião, é um grupo de judeus cristãos desanimados. Mas você pode ter outras leituras também, né? Pode ser um grupo de gentios que se tornaram judeus, né? Gentios, prosélitos, convertidos ao judaísmo, ou pelo menos gentios que conheciam suficientemente os rituais judaicos, né? O judaísmo, eles conheciam o judaísmo antes de se tornarem cristãos, porque para entender as mensagens, a argumentação de Hebreus, fatalmente você precisa ter o conhecimento, esse conhecimento prévio, tem que ter uma bagagem de história e teologia judaica. Hebreus exige isso dos destinatários, né? Então, se não era uma congregação de judeus cristãos desanimados, como eu creio, no mínimo era uma congregação de gentios praticantes do judaísmo antes de se tornarem cristãos, ou conhecedores do judaísmo antes de se tornarem cristãos. No mínimo isso. Uma coisa que poderia ajudar, já trazendo à tona, é a questão da data, né? A datação de Hebreus poderia ajudar na resolução desse problema. O problema é que a gente também não tem uma datação muito exata. O ano 70, a destruição de Jerusalém, do templo, é a referência. Por quê? Hebreus não menciona a destruição do templo. Então muita gente acha que ele escreveu antes do ano 70 porque ele não menciona isso. E seria muito difícil imaginar ele escrevendo depois do ano 70 e não mencionar a destruição do templo. Por outro lado, quem acredita que ele escreveu depois do ano 70 também usa o mesmo argumento, né? Fala assim, então, todo o questionamento dele, toda essa mensagem de Hebreus é justamente porque depois da destruição os judeus ficaram desanimados e por causa da destruição do templo. É por isso que ele está colocando o povo agora para olhar para o santuário celestial, né? O santuário terrestre não tem mais importância, deixa ser destruído. Agora a gente tem um sacerdócio, um sacerdote e um santuário superior lá no céu. Então as pessoas vão ajustando os dados de acordo com o que elas acreditam, né? O que eu posso dizer para você com convicção é que, para entender a mensagem de Hebreus, você não precisa ter essas certezas a respeito de destinatário e data, mas você precisa assumir algumas coisas. Você precisa assumir que certamente são cristãos com um background judaico, eles vieram do judaísmo, sejam judeus mesmo ou gentios que se converteram ao judaísmo, e admitir uma certa possibilidade de que eles fossem mesmo judeus de nascimento, né? Não gentios, mas
judeus mesmo, de nascimento, porque a argumentação ali a respeito do judaísmo é muito forte. Nós temos algumas situações no texto, capítulo 13, que ajudam nessa questão da datação. Por exemplo, capítulo 13 fala da prisão de Timóteo. Na verdade, fala da libertação de Timóteo, né, da prisão. Mas isso não ajuda muito, né? Dá a entender que, bom, não é cedo. Isso foi produzido num período posterior, né? Deu tempo do Timóteo ser preso. E também no capítulo 10 e 12 fala das perseguições que eles sofriam. Eles tiveram os bens confiscados, foram perseguidos e maltratados, mas não fala do martírio. Capítulo 12, por exemplo, fala que eles não chegaram a morrer ainda, né? Então a questão do martírio, para esse grupo pelo menos, não tinha chegado, mas já tinha perseguição. Então a perseguição imperial você tem desde Cláudio lá nos anos 40, né? Passando por Nero depois, anos 60. Então também não ajuda a definir uma data. Perseguição você teve em vários períodos. Mas você tem a prisão de Timóteo. Então os períodos mais cedo já são descartados aí. Outro detalhe é que ele fala do cerimonial levítico usando o tempo presente. É como se estivesse acontecendo ainda, ou seja, o templo ainda não foi destruído. No entanto, ele também fala do tabernáculo do deserto. Né? Ele não está falando do templo. Ele também não, ele só fala do tabernáculo. Então essa linguagem no presente, você não pode levar ao pé da letra, porque a referência é sempre ao tabernáculo do deserto, que já não existia mais há muito tempo. Então vamos combinar uma coisa aqui. Eu tenho as minhas opiniões, mas para a gente estudar Hebreus, a gente vai assumir algumas coisas. Primeiro, eu vou dar uma de evangelista aqui, eu sugiro que você acredite que foi Paulo mesmo. A gente, não é só porque Ellen White falou, fica tranquilo, a gente tem muita evidência a tal ponto desse livrinho aqui do David Black, ele traz as principais apenas, e são fortíssimas, né? As evidências históricas e textuais mesmo. Uma vez colocaram, eu não me lembro, no meu artigo que você vai ler, você vai ter mais informações, mas colocaram num detector de autoria, um software que detecta a autoria, detector de plágio, né? Mas é profissional mesmo, para descobrir pseudônimos e tal. E colocaram várias obras de Shakespeare e tal, e ele teve 100% de acerto, esse software. E aí colocaram Hebreus e algumas outras obras. Por exemplo, Hebreus e Evangelho de Lucas, Hebreus e Clemente, Hebreus e não sei quem. Hebreus... Sabe qual foi o resultado do software? Paulo. Paulo é o autor de Hebreus. Tem muita semelhança linguística. Muita semelhança. Mais do que a gente supunha até o século XIX com a teologia liberal. Então vamos admitir, pelo menos, que a gente não sabe a data, né? A gente não sabe exatamente a data, mas é uma obra da segunda metade do primeiro século, depois dos anos 60, ok? E a gente não vai perder muito tempo com essa discussão. E o gênero literário? O que é Hebreus? Hebreus é uma homilia, uma pregação. E como é que eu sei que isso é uma homilia, uma pregação? Bom, o próprio texto de Hebreus fala isso, capítulo 13, ele chama de palavra de exortação, essa é uma expressão técnica. Paulo, lá em Atos 13, o discurso dele na sinagoga também é descrito como palavra de exortação. Então, quando você olha a estrutura de Hebreus, é a estrutura de um sermão, alternando exposição doutrinária e exortação. Então ele expõe a doutrina, explica direitinho, depois ele exorta. E faz muita referência ao Antigo Testamento, muita referência mesmo, é um dos que mais cita o Antigo Testamento. O tempo todo ele cita ou faz referência, né, alusões, etc. E sempre a Septuaginta também. As citações do Antigo Testamento vêm da Septuaginta e não do texto hebraico. E aí vem uma discussão, Hebreus foi escrito e apresentado, ou Hebreus foi uma homilia, né, foi pregado e depois transcrito? Tanto faz, né? Eu tenho uma tendência a acreditar que Hebreus foi pregado e transcrito. Mas se você quiser acreditar que foi escrito e pregado, não tem problema nenhum também. O arranjo retórico, né, a estrutura retórica de Hebreus, ela apresenta umas convenções da retórica tanto greco-romana quanto da retórica judaica também. Então, é uma mescla de características. A literatura especializada sobre Hebreus, muito tempo, bateu na tecla da retórica romana e grega.
e desprezou a retórica judaica, mas você tem características do discurso sinagogal helenístico em Hebreus, certo? Portanto, essas são as questões introdutórias. A gente não consegue reconstruir com exatidão, né, todos os detalhes do contexto histórico em que a carta foi construída, mas independentemente da identificação do autor, da data e outros detalhes, o que a gente sabe, o que a gente tem no texto é suficiente para assumir que se trata de uma homilia, um sermão, né, típico da sinagoga, com elementos da retórica judaica e também da retórica greco-romana, e que o autor, na minha opinião, Paulo, e seus destinatários são cristãos relacionados ao judaísmo, inseridos numa moldura judaico-helenista do primeiro século. Ok? Nos vemos na próxima.